Vocês sabem que eu gravo os vídeos todo no mesmo dia, só troco de roupa, né? E o brinco, que é pra dar uma mudada no visual. Olá, meu nome é Amanda Teodoro, esse canal é Amandicas e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Bom, pra começar a contar sobre o meu relato de parto, eu preciso explicar pra vocês um pouquinho do contexto, tá? Eu tenho diabetes e estava em quadro de obesidade quando engravidei. Por isso, eu não poderia chegar até o final da gestação e esperar que o parto acontecesse naturalmente. A indicação do meu médico era de que a gente fizesse uma cesárea agendada. Então, desde o início já estava certo de que nós faríamos uma cesárea agendada. Então, eu fiquei tranquila quanto a isso. No comecinho de abril, eu comecei a realizar consultas semanais, né? Então, todas as semanas, às quintas-feiras, eu ia até o consultório do meu médico e a gente ia avaliando pra ver como é que tava e tudo mais. Minha barriga já tava bem grande, eu tava bem cansada nos últimos dias, já não tava conseguindo ter o mesmo pique. Tava bem cansada e eu tava de 37 semanas quando o médico decidiu marcar a primeira data. Pro dia 7 de maio, a cesárea, às 7 horas da manhã. Eu tava me preparando psicologicamente pra essa data, então no dia do meu aniversário eu achei que fosse ser a minha última consulta com o médico, porque era exatamente uma semana antes do parto. Só que quando a gente chegou nessa consulta no dia 30, o médico disse que poderia estender um pouquinho mais. Se ele nascesse no dia 7 de maio, ele nasceria de 37 semanas. E o ideal é que ele nascesse depois das 37 semanas, né? Com 38, mais próximo da 39ª semana. Então o médico decidiu remarcar essa data para o dia 15 de maio. Ele falou, não, acho que dá pra gente esperar até o dia 15 de maio, tá bem maduro ainda, né? Você não tá tendo nenhum sinal, então acho que a gente consegue esperar e deixar ele um pouquinho mais de tempo aí. Eu falei, ok, dia 15 de maio, tudo bem. Comecei a me preparar pra nova data, que era dia 15 de maio. Isso era dia 30 de abril. E aí ele disse, no dia 7, então você volta aqui, a gente faz uma nova consulta, um exame de toque e a gente vai acompanhando pra ver como é que tá. Quando foi no dia 4 de maio, eu mandei uma mensagem pro médico, porque eu tava sentindo algumas coisas, então eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou assim, olha, vai lá no consultório na terça-feira, que talvez eu adiante o seu parto. E aí, quando eu falei com a secretária, ela disse que ela tava agendando pra sexta-feira daquela semana. E eu fiquei tipo, quê? Isso era mais ou menos dia 8 ou 9, por aí. 8 ou 9, acho que era dia 8. Falei, para o final dessa semana, ela falou assim, eu falei, eita. Então vai adiantar, né? Voltou pra quase a data anterior. Eu já tava bastante apreensiva nesse período, porque não tinha uma data certa, né? Tipo, naquele dia vai ser e acabou. Era tudo incerto ainda, e isso me deixou muito insegura, sabe? Eu acordava insegura a cada dia de consulta, ficava apreensiva e tudo isso foi me deixando cada vez mais ansiosa. Na consulta do dia 7, ele disse, olha, eu vou marcar o seu parto pro dia 11, que era a próxima segunda-feira. Então, tá marcado, o seu parto vai ser dia 11 às 7 horas da manhã. Ao mesmo tempo que isso me deu um alívio, me deu uma apreensão muito, muito, muito grande. Porque, de fato, agora era uma data fixa, né? Era uma data que realmente ia acontecer. Claro que eu ia ter tempo para me preparar, né? Tinha alguns dias aí, do dia 7 até o dia 11, para eu conseguir me preparar psicologicamente para tudo isso, né? E já tava me preparando, obviamente, a gravidez inteira, mas quando vai chegando mais perto, vai dando aquela ansiedade. A minha mãe veio para Campinas para ficar comigo, então ela tava me ajudando em casa. Eu tava conseguindo descansar bastante nessa semana, o que tava me deixando um pouco mais calma. E aí, de sábado para domingo, começou a me dar uma ansiedade. Eu comecei a ficar com medo. Medo do que ia ser depois que o Levi chegasse aqui, né? Como é que ia ser a nossa vida, todas as mudanças que ia acontecer, tudo isso estava me deixando muito ansiosa e apreensiva. Então eu comecei a olhar para todos os cantinhos da minha casa para tentar memorizar o meu sentimento, né? De ver aqueles cantinhos antes do Levi nascer, porque a minha sensação, o meu sentimento era de que quando eu voltasse para minha casa, tudo ia ser diferente. Não ia ser mais a mesma coisa. Então eu precisava memorizar muito aqueles cantinhos com aquela visão, com aquele sentimento para guardar na minha memória. Então eu fiquei muito, muito, muito introspectiva nesses dias e pensando, refletindo bastante sobre como era a nossa vida, como ela seria depois que o Levi chegasse. Então fiquei bastante ansiosa, sim, nos dias que antecederam o parto. Com essa história de coronavírus, não é tranquilo ir até um pronto-socorro, né? A maternidade onde o Levi nasceu não é só a maternidade. Então, isso me deixou mais apreensiva, né? A gente não sabia como ia acontecer,
os cuidados, então a gente não poderia receber visita, não poderia trocar o acompanhante. Então, o meu marido entrou comigo no parto e só ele pôde ficar comigo no quarto até a minha alta. Tudo isso me deixou muito apreensiva porque eu tinha planejado outras coisas, eu tinha imaginado outras coisas pra esse momento, né? Eu tinha imaginado que a minha família ia vir pra cá, a família do meu marido também, a gente ia alugar uma casa pra eles ficarem aqui, pra ter proximidade com o Levi quando ele nascesse. Então os planos foram se desfazendo ao longo do tempo, conforme o parto foi se aproximando e não foi resolvendo nada quanto ao coronavírus e até agora não foi resolvido. No domingo, um dia antes do parto, eu chorei bastante. Então, eu tava muito ansiosa, sério, tava uma pilha de nervos. Eu deitei na cama com meu marido de um lado, a minha mãe do outro, e eu chorava, porque o sentimento de mudança, pra mim, tava machucando, sabe? Tipo, tudo isso vai mudar, nada vai ser a mesma coisa. Isso tava martelando na minha cabeça o tempo inteiro e foi me deixando cada vez mais apreensiva, cada vez mais ansiosa e com muito medo do que ia ser minha vida depois que o Levi chegasse. Então eu passei o domingo inteiro, pior do que a sexta-feira, do que os outros dias, pensando muito sobre a vida e refletindo. A gente arrumou todas as coisas, as malas já estavam prontas, então eu coloquei no carro durante o dia, ainda no domingo, porque a gente ia ter que sair de madrugada na segunda-feira e levar a mala de rodinha, podia acordar os vizinhos e tudo mais. Uma semana antes do parto, eu fiz tive uma consulta com o anestesista. Então, eu fui até o consultório do anestesista e a gente conversou sobre algumas coisas. Ele me explicou qual era o procedimento, como é que ia acontecer, quais eram as pessoas que podiam me acompanhar naquele momento. E eu falei pra ele que eu tinha um problema, né, um histórico de crise de pânico e que eu tinha muito medo de ter uma crise de pânico no parto. Ele, então, me deu uma opção de administrar um tipo de calmante ali na hora, intravenoso, né? Pra que eu pudesse ficar mais tranquila no momento do parto. Ele me garantiu que eu veria o meu filho nascer, né? Mas que isso ia me deixar mais tranquila e mais calma naquele momento. Eu disse pra ele, então, que eu queria muito, né, que aquilo fosse administrado, porque eu realmente estava muito preocupada com como eu ia me sentir. Isso ficou acordado com o médico, então, tá? Eu perguntei se podia usar esmalte, ele disse que só esmaltes claros, de preferência sem esmalte, mas só esmaltes claros. Se eu podia ir de lente de contato, ele disse que não, que o ideal era que eu fosse de óculos, e pedisse pra enfermeira deixar levar o óculos pro centro cirúrgico no bolso do meu marido pra eu colocar quando o Levi nascesse, porque eu realmente não enxergo nada sem óculos. E essa conversa foi muito importante pra me deixar mais calma, ele me tranquilizou bastante mesmo. Eu amei essa conversa, né, essa consulta, porque me deixou bem mais tranquila sobre o procedimento. No domingo, minha família tava tentando me fazer dormir, então eu deitei acho que meia-noite, mais ou menos, e eu consegui dormir, tirar um cochilo, e acordei mais ou menos 3 horas da manhã, eu acho, tá? Eu tenho os vídeos que eu fui gravando, né, ao longo desse processo, e eu vou deixando aqui aos poucos pra vocês vendo, conforme eu vou contando a história, tá? Eu não tenho muita coisa depois que eu cheguei na maternidade, porque foi realmente muita informação, mas eu tenho algumas coisas e aí eu vou colocando aqui no vídeo, ao longo do vídeo, tá? Eu acordei umas 3 horas da manhã, tomei banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo, me arrumei, acordei meu marido, né? Não podia comer nada, então eu tive que ficar de jejum 12 horas. Então, 7 horas da noite eu já não podia comer mais nada, então eu entrei em jejum. Eu não sentia fome, pra ser bem sincero, eu não senti fome. Nesse momento, quando eu acordei, eu já tava mais tranquila. Não sei o que aconteceu, eu tava super tranquila. Então eu acordei, me troquei, me arrumei, fui no espelho várias vezes, fiquei alisando a barriga, me despedindo da barriga. A última vez que a gente se vê no espelho aqui na barriga em casa. Última vez. Quando a gente voltar nesse banheiro, você já vai estar aqui fora. E aí, arrumei todas as coisas, juntei tudo que tinha pra juntar e a gente foi pra maternidade. Eu tinha que estar lá 4h30 da manhã. Chegamos. É agora. Meu Deus. Quando a gente chegou na maternidade, o meu marido não podia entrar na recepção comigo. Eu tinha que entrar sozinha. E ele só poderia entrar no momento em que a gente fosse levado pro quarto, né? Então, eu fui, fiz todos os trâmites, fiquei esperando, aguardando um tempo lá. Tem um vídeo de eu aguardando também, vou colocar aqui pra vocês.
esse momento, desde que eu cheguei na maternidade, eu tava tranquilaça, assim, muito tranquila, muito calma, nem parecia que eu tava uma pilha de nervos no dia anterior. Tava muito tranquila. A gente foi pro quarto, quando a gente chegou lá, o meu quarto era compartilhado, então tinha uma moça que tava com um bebezinho lá, então a gente não fez barulho, né, eu não quis acender a luz pra tirar foto das roupinhas, nem nada disso, pra não atrapalhar ela. Veio uma enfermeira, só de lembrar me dá um taquicardia. Veio uma enfermeira, me fez várias perguntas, começou a montar minha ficha e me mandou tomar banho. Então eu fui pro banheiro, tomei banho, me lavei, coloquei aquela roupinha. Ela falou assim, pode tomar banho que daqui a pouco vão vir te buscar pra te levar pra sala do parto. O meu parto estava agendado pra primeira cirurgia dos centros cirúrgicos, às 7 horas da manhã. Então eu entrei no banho, quando eu saí, o enfermeiro já tava lá, com a maca me esperando pra me levar pro centro cirúrgico. Nesse momento, eu entrei em pânico. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a hiperventilar. E eu comecei a sentir os sintomas da crise de pânico. Meu marido tava lá, eu joguei todas as coisas na mala, né? Ele tava no chão assim. E fui subir na maca, tirei o óculos, né? E o cara que foi me buscar, né? Ele falou, você não enxerga nada sem óculos? Eu falei, não, não enxergo. Ele falou, então, o seu marido pode levar o óculos no bolso e depois que o bebê nascer, ele coloca no seu rosto pra você poder ver. Eu falei, ok, que bom. Subi na maca. Quando eu sentei na maca, eu comecei a passar mal. No momento em que eu sentei na maca, eu comecei a passar mal. Eu falei, eu tô muito nervosa. Eu não conseguia deitar na maca. Ele falou, você precisa deitar pra gente ir. Eu não conseguia. Eu tava muito, 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 muito nervosa. Quando eu deitei, me faltou ar. Nossa. Quando eu deitei na maca, me faltou ar e eu comecei a ficar muito nervosa. Eu senti meu coração acelerar, a minha mão suar e eu tava extremamente nervosa, mas fingindo plenitude, né? Não. Mas eu falei o tempo todo, olha, eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa. O caminho do quarto até o centro cirúrgico era longo. E eu tinha que fazer todo esse caminho deitada na maca, olhando as luzes passar, o corredor passar e tudo mais. Parecia que cada vez que a gente ia andando, os corredores iam se fechando. Parecia que eu tava entrando num tubo, assim, sabe? Indo na direção. E no caminho também, eu precisava entrar no elevador porque era em outro andar. Então, eu que já estava ali, numa crise de nervoso terrível, eu tinha que entrar no elevador, que é um dos meus maiores medos. Eu tenho pavor de elevador. Eu ando de elevador, subo e desço e tal, mas eu não gosto. Tudo isso foi me deixando cada vez mais nervosa, mais nervosa, mais nervosa. Então, esse trajeto que eu fiz deitada naquela maca, nossa, foi terrível, 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 terrível. Quando a gente chegou um pouco antes de entrar no centro cirúrgico, o médico que estava me levando virou e falou assim, olha, vamos tirar uma foto para guardar esse momento? E aí a gente tirou essa foto. Eu estava uma pilha de nervo, sério, hoje eu não conseguia mais falar. De verdade, eu não conseguia falar. E aí, a gente entrou no centro cirúrgico e tudo que eu vi foi da perspectiva de estar deitada, né? Então, eu olhava pro teto, pras coisas e tava deitada. Eu não levantei em nenhum momento. Não sentei. Eles me passaram de uma maca pra outra, né? Pra maca do centro cirúrgico, deitada. E começaram a preparar pra cirurgia. Então, abriram os meus braços, né? Ela começou a colocar o acesso. Ela colocou o acesso. E nesse momento foi o ápice da minha crise de pânico e eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Eu senti vontade de chorar e eu praticamente senti vontade, eu quase levantei, tipo, sentei na maca e falei, olha, não consigo. Todo mundo vai preparando as coisas aqui e eles vão conversando entre eles sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, falando mal do pessoal da equipe, do coisa. Eles vão vivendo a vida deles e eu deitada ali ouvindo tudo aquilo. Chegou o meu médico, né, o meu obstetra, que fez o meu acompanhamento durante toda a gravidez. E ele, aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, não. Ele, mas o que você tem? Eu falei assim, eu tô passando mal. E ele, todo tranquilo, falou, calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem.
Os anestesistas vieram, falaram assim, olha, a anestesia funciona assim, a gente vai aplicar, blá, 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 blá. Foram me explicando todo o procedimento. E eu falei assim, eu vou vomitar. Aí a moça falou, o quê? Ela falou assim, o quê? Eu falei, eu vou vomitar. E aí ela preparou um paninho aqui do lado do meu rosto pra que eu pudesse vomitar. Eu já tinha ouvido em outros relatos isso, mulheres que sentiram vontade de vomitar, e eles prepararam esse paninho, então eu entendi que era pra eu vomitar nesse paninho. Ela falou assim, olha, a gente ainda não administrou nada, então isso é puro nervosismo, você precisa ficar calma. Eu falei, eu não consigo ficar calma. Quando eu vi que eu ia vomitar de nervoso, que eu já não tava conseguindo respirar direito, e que eu estava extremamente nervosa, morrendo de vontade de chorar, eu virei pra ela e falei assim, olha, na consulta com o anestesista, a gente conversou sobre a possibilidade de administrar um tipo de calmante. E eu preciso desse remédio, eu não estou passando bem. Eu estou passando mal, estou muito nervosa, preciso desse medicamento. E ela falou assim, tá bom, a gente vai administrar. Funciona assim, eu vou aplicar, você vai ficar mais calma e você vai conseguir ver o seu bebê nascer e tudo mais. A mesma coisa que o outro anestesista tinha dito, ela falou pra mim também. Eu falei, ok. Nesse momento, ela começou a... o meu médico perguntou de novo, né, se eu tava bem. Eu falei que não. E aí ela falou pra ele, olha, a gente já tá administrando tal medicamento. Ele falou, tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente tá aqui. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Não, eu não desmaiei, nem apaguei. Eu estava acordada, segundo meu marido. Mas eles me levantaram, deram a anestesia em mim e eu não me lembro de nada. Absolutamente nada. Quando o anestesista disse pra mim que esse remédio ia me acalmar, mas que eu ia conseguir ver o meu filho nascer, eu não imaginava que eu ia ter esse apagão, sabe? Esse hiato. Eu não imaginava isso. Eu pensei que eu fosse ficar mais calma, mais tranquila, mas que eu fosse ficar mais consciente. Isso apagou a minha memória por um tempo. Então, meu marido disse que ele estava ali do meu lado o tempo todo, que eu estava acordada com o olho aberto, mas eu não me lembro de nada. Absolutamente nada. A única coisa que eu me lembro de novo depois foi o médico falando assim, ele vai chorar, tá nascendo, ele vai chorar. Nesse momento parece que eu acordei assim, sabe? E aí, a partir daí, eu consegui acompanhar o restante do parto, que foi o momento em que ele tirou o bebê e que o bebê começou a chorar. Isso eu me lembro, mas antes disso, né, entre a administração do remédio e antes disso, eu não consigo me lembrar de absolutamente nada. Eu não lembro de ter tomado anestesia, então eu não posso falar se dói ou não, tá? Eu não me lembro deles terem deitado de volta, não lembro de sentir algum cheiro, porque... quando eles estavam abrindo a minha barriga, porque eu realmente não me lembro de nada que aconteceu entre o momento que eles administraram o remédio até o momento em que o médico disse que ia tirar o bebê de dentro de mim. Quando o Levi começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas uma onda invadiu o meu corpo e eu comecei a chorar. Olhava para o meu marido e falava assim, é o nosso bebê? É o nosso bebê? Perguntando pra ele se aquele era o nosso filho, se o choro era do nosso filho. E ele falou, é o nosso bebê. E aí eu vi eles levando o Levi para um lado, assim, foram pesar ele, limpando, ele chorou muito, 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 porque o Levi tem um pulmão, vocês não têm noção. Ele chorou bastante e eu olhava pra ele assim de longe, eu nem lembrei que eu tava sem óculos, eu só conseguia olhar assim pra ele. Ele tava longe, né, não conseguia ver realmente ele, mas eu ficava, é o nosso filho, ele é o nosso filho. Eu chorei bastante e fiquei muito emocionada, realmente, por conta do nascimento do Levi, e fiquei muito feliz de ter visto isso e de conseguir lembrar dele nascendo, porque foi naquele momento em que ele tirou o Levi de dentro, e aí ele falou assim, olha, ainda bem que a gente fez uma cesárea, tinha um cordão enrolado no pescoço, que a gente não tinha visto, podia dar uma complicação no parto normal, além de todas as outras complicações que a gente já previa. E aí a enfermeira foi lá, limpou ele e tudo mais. Começaram a tirar foto dele, pegaram o meu celular, porque como não podia ter fotógrafo, né? A própria enfermeira pegou o celular e começou a tirar algumas fotos. E aí trouxeram ele pra perto de mim, pra tirar uma foto, né? Me deram pra eu dar um beijo nele, eu dei um beijo nele e levaram ele de volta pra terminar todos os procedimentos. Não colocaram ele no meu peito imediatamente, e nem no meu colo, né? Eu não pude pegar ele naquele momento.
Sinceramente, gente, eu não escrevi um plano de parto, então eu não tinha grandes expectativas sobre o que seria o parto. E eu evitei ouvir vídeos sobre relatos de parto para não me deixar muito ansiosa e eu não achar que alguma coisa estava errada. Eu conheço sobre a Golden Hour, né, a hora de ouro, e eu realmente acho que pode ser interessante, mas eu só queria ter certeza de que meu filho estava bem. E eu tinha certeza de que, estando com os enfermeiros cuidando dele, ele estava saudável, né? E que ele viria pro meu peito, pro meu colo, assim que ele realmente pudesse. Eu preferia que os médicos fizessem todos os exames logo de uma vez para ter certeza de que estava tudo bem, do que ele passar 1 hora no meu peito e depois ele voltar para lá. Eu sei dos benefícios da hora dourada e tudo mais, mas eu ainda acho melhor dessa maneira. É uma opinião minha, tá? Isso tudo durou 20 minutos, 15, 20 minutos no máximo, tá? E aí me passaram para outra maca, colocaram ele no meio das minhas pernas e levaram a gente para a sala do pós-operatório. Antes de levar a gente para a sala do pós-operatório, a doutora falou assim: olha, você quer enviar as fotos para os familiares? Já envia agora, porque na próxima sala você não pode usar o telefone. Aí meu marido enviou, eu olhei as fotos também, porque eu não tava conseguindo ver ele de perto. Tudo isso durou 15 minutos no máximo, tá? O parto todo, eu acho que durou ao todo uns 40 minutos por aí. Não foi mais do que isso, foi super rápido, foi muito rápido. Ainda mais porque eu não lembro da metade, então parece que o tempo foi mais rápido ainda. Então me passaram dessa maca pra outra, colocaram o bebê na minha perna e meu marido foi andando aqui do lado e a gente foi pra sala do pós-operatório. Na sala do pós-operatório já colocaram o Liv no meu peito pra mamar. Meu marido tava ali do meu lado e realmente nós passamos agora, então, 1 hora com o Levi ali no meu peito. Ele não veio diretamente pro meu peito, demorou uns 15, 20 minutos, mas depois ele veio pro meu peito e nós passamos 1 hora ali juntos, ele mamando, meu marido do meu lado. Eu sei entender muito bem ainda o que estava acontecendo. Eu sentia muita coceira no rosto e no corpo por conta da anestesia, então eu coçava pra caramba, assim. Eu pedi pra enfermeira gases pra eu não coçar com a unha, então eu passava gás, assim, a gaze, assim, no corpo pra arranhar menos, porque eu ia coçar de qualquer jeito. E aí, depois da sala do pós-operatório, levaram a gente de volta pra sala, pro quarto, né? Levaram a gente pro quarto e a moça que tava lá já estava recebendo alta, né, com o bebezinho dela. E nós ficamos ali, juntos, eu toda coçando, toda inchada, mas assim, ainda tentando me recuperar do remédio, da anestesia, sem conseguir entender muito bem o que estava acontecendo, a não ser pelo bebezinho que estava no meu colo, pequenininho. Levi nasceu com 44 centímetros e com 2,850 kg, então ele nasceu pequenininho. A fralda que eu levei foi a RN+. Eu não comprei nenhuma fralda RN, só a RN+, porque todo mundo falou que eu não ia usar e tudo mais. A RN+, ficava um vestidinho no Levi. Vinha quase até o peito dele, pra você ter noção de quão grande essa fralda ficou. Todas as roupas que a gente levou pra maternidade ficaram gigantes nele. Tinha algumas RN, mas a maioria era P, que eu quase também não comprei, não levei roupa RN com medo dele nascer muito grande. Então ficaram gigantes, ele ficava sobrando tecido pra tudo quanto é lado, fralda grande, roupa grande, foi assim. E esse foi o meu relato, esse é o meu relato de parto, né? Foi muito difícil pra mim, realmente eu já esperava que eu fosse ficar bem ansiosa, mas eu não esperava que eu fosse ficar tanto. Eu achei que eu fosse conseguir controlar a ansiedade, por mais que eu tivesse crise, que a crise não seria tão forte, e realmente foi muito forte, eu senti muito pânico, muito medo mesmo, coração muito acelerado, falta de ar, vontade de sair correndo, sentimento de que todos aqueles equipamentos estavam se fechando em volta de mim, esse sentimento foi muito terrível. Então, pra mim, a decisão de tomar o calmante foi muito importante, porque não ia ser uma coisa prazerosa pra mim aquele momento se eu tivesse passando por tudo isso. Se eu tivesse sentindo tudo aquilo, eu não ia conseguir ter uma boa memória do parto e talvez fosse mais traumático do que passar um tempo fora, né, fora de mim e acordar no momento em que meu filho estava nascendo. Poder participar desse momento, eu fiquei um pouco reflexiva sobre isso, será que eu não ia me arrepender de ter perdido isso, né, de não conseguir me lembrar de como foi, mas depois de pensar muito sobre isso, eu entendi que foi realmente a melhor solução
porque o trauma daquele momento podia ser muito grande na minha cabeça e eu não sei o que isso podia me causar posteriormente. A parte mais importante do parto eu consegui participar, que foi de fato o Levi nascendo, né, saindo de dentro da minha barriga e depois chorando. Eu lembro de todos esses momentos, então pra mim foi muito, muito, muito importante ter tomado essa medicação para que isso fosse prazeroso e que não fosse uma coisa traumática. Cada pessoa é uma pessoa, cada parto é um parto, cada pessoa sabe, né, dos seus limites, até onde consegue ir, e o meu limite foi aquele ali, quando eu percebi que eu tava tendo uma crise muito forte de pânico. Depois disso, nós voltamos pro quarto. Eu não consigo dimensionar o tempo depois disso, né, que a gente voltou pro quarto. Eu não consigo mais dimensionar o tempo daí até a saída da maternidade, porque tudo foi muito confuso, foi, né, acontecendo assim. As enfermeiras toda hora vinham pra ajudar a gente a cuidar dele. Então ensinaram a gente a trocar fralda, ensinaram a gente a dar banho, a limpar o umbigo, assim, todo o suporte, sabe? Elas foram maravilhosas, foram muito atenciosas. E eu não tenho nada pra reclamar, assim, do lugar onde o Levi nasceu. Eu me senti segura o tempo inteiro, mesmo com a pandemia, mesmo sabendo que eu tava no hospital. Eu me senti segura todo o tempo, né, com os procedimentos que eram tomados, que foram tomados ali naquele lugar. Então, eu me senti mais segura estando no hospital do que vindo pra casa, sinceramente. Porque lá eu tinha a ajuda das enfermeiras e eu não tava exposta, né? Ali eu sabia que as pessoas sabiam como tomar os cuidados pra evitar a contaminação e tudo mais. Bom, esse é o meu relato de parto. Ele não foi o sonho, não foi como a maioria do sonho das pessoas. Não foi um conto de fadas, foi muito difícil mesmo. Mas eu posso dizer que sobrevivi, dada as circunstâncias. E no final foi sim um momento muito feliz, poder ouvir o chorinho do meu bebê, poder olhar ele ali. Eu fiquei muito feliz naquele momento, né? No momento em que ele nasceu, eu estava muito feliz realmente, porque ele nasceu e porque finalmente eu ia poder conhecer ele. Apesar da reação alérgica, de todos os hormônios, de toda a dificuldade que eu ainda vou contar em outro vídeo, né, especificamente, mas foi realmente uma experiência única na minha vida, do jeito que foi, exatamente do jeito que foi, tomando anestesia, tomando medicamento pra acalmar, todo aquele ambiente, a maneira como foi perfeito pra mim, e vai ser inesquecível, né. Eu acho que quando a gente escreve um plano de parto, a gente coloca muitas expectativas. Se eu tivesse colocado muitas expectativas, eu ia estar agora muito, 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 muito frustrada, porque na verdade nada saiu como eu imaginei. Imagina se eu tivesse descrito o meu plano de parto. Aí ia ser terrível. Então, que bom que eu não escrevi um plano de parto. Sinceramente, eu prefiro assim. Foi muito melhor pra mim, porque eu pude apreciar as coisas como elas aconteceram, da maneira como elas aconteceram. Esse é o meu relato de parto, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.